Painel com o professor Marco Aurélio. Se temos crise entre executivo e legislativo aqui no estado, também temos nacionalmente. E o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, disse que aumento dos deputados, se o presidente Lula vetar, ele vai promulgar. E aí, professor, como é que fica essa relação com o Congresso? Parece que azedou de vez, hein? Bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia, Renata. Bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade. Olha, realmente há uma crise, está clara, e há vários sinais de que essa crise continua. Essa questão específica é o seguinte: os deputados e o Congresso como um todo aumentou o número de deputados, né, de 513 para 531. Só que isso tem que passar pela mesa do presidente da República. E ele tem 4 opções. A primeira é ele aprovar, que a gente chama de sancionar. E aí, aprovou. Ele também pode vetar. E aí pode vetar em parte ou vetar no todo. Se vetar, o Congresso vai precisar fazer uma reunião conjunta, que às vezes demora para fazer, enfim, a reunião sobre o veto. E tem uma quarta coisa, que é a seguinte: ele pode deixar lá na mesa e não fazer nada. Se ele não fizer nada, nem veta e nem aprova, volta tudo para o Congresso. E aí foi o recado do Davi Alcolumbre. O Davi disse o seguinte: se chegar na minha mesa às 10 da noite, às 10 horas e 1 minuto, estará aprovado. Ou seja, o presidente do Senado está em acordo com o presidente da Câmara e vai aumentar o número de deputados. E aí lembrar o seguinte: esse aumento tem repercussão no bolso dos brasileiros. Há estudos que indicam que pelo menos 64 milhões de reais a mais de orçamento para que a gente banque esses 18 deputados a mais. E um detalhe: também vai aumentar o número de deputados nas Assembleias Legislativas dos estados que tiverem aumento. Pernambuco não tem aumento, tá? Mas há 7 estados do país que vão ter aumentos. Por exemplo, Santa Catarina está entre eles, e o Pará, por exemplo. Então, esses estados vão ter aumento de deputados federais e, consequentemente, de deputados estaduais. E se o Lula não fizer nada, o Congresso aprova. E se o Lula vetar, vai ter mais briga com o Congresso. E aí vamos ver o que é que vai ocorrer? A conferir. É um ambiente bem tenso, né? E olha que a gente nem está em época eleitoral, viu, Renato? Imagina o ano que vem como é que vai ser. É uma eterna época eleitoral. Vitor. Parece que uma vai enganchada na outra. Por falar na anterior, viu, Renata e professor, o Ministério Público Eleitoral acusa o deputado Nicolas Ferreira, que é muito ativo nas redes sociais, né, o campeão aí de visualizações nos vídeos. Ele está acusado de fake news na eleição passada, professor. Exatamente. A questão é o seguinte: o Ministério Público Eleitoral de Minas, né, nas eleições municipais passadas lá em Belo Horizonte, entendeu que não só o Nicolas Ferreira, mas também o Bruno Engler, que era o candidato do PL na época, né, a delegada Sheila, deputada estadual, e o coronel Cláudia, né, candidato a vice na chapa do Bruno, eles cometeram fake news. E é o seguinte: o candidato era Fuad Noman, né, que era o prefeito na época. Ele já faleceu, mas ele tinha feito um livro anos atrás chamado Cobiça, e pegaram parte desse livro, né, na campanha eleitoral, e colocaram como se o livro fosse um livro apoiando pedofilia, questões, enfim, questões de natureza moral bem difíceis, bem pesadas. E espalhando essa notícia, isso criou um problema jurídico enorme. A campanha do Fuad Noman foi atrás do Ministério Público, só que ele faleceu, mas o processo continuou. E o MP entendeu que deve acusar mesmo, né, o Nicolas e todos os outros. Por quê? Porque, na opinião do Ministério Público, eles espalharam desinformação sabiamente. Eles sabiam que estavam espalhando e ainda assim fizeram. E a questão é a seguinte: se houver condenação, há um pedido de indenização no processo, e a família do Fuad já disse que vai para uma entidade de caridade que o juiz indicar no processo, se eles vencerem, e também a suspensão dos direitos políticos de Nicolas Ferreira, que tem interesse nacional. Inclusive já houve, né, discussão dentro do PL para ele sair de Minas e se candidatar para São Paulo, né, por exemplo, porque ele é um campeão de votos. Aliás, o Nicolas, mesmo não sendo paulista, foi o campeão nacional de votos na eleição passada para deputado. Teve 1.400.000 votos, pouco mais do que isso. Foi campeão, nenhum outro deputado do país conseguiu tantos votos. Esse é um cenário importante. O Nicolas já se defendeu, né, já foi nas redes sociais e disse que é perseguição, que isso é uma perseguição aos deputados de direita, enfim. Mas agora o processo segue, né, e vamos ver que o Tribunal Regional Eleitoral em Minas vai fazer, mas aí a conferir.
Professor Marco Aurélio Freire, muito obrigado e até amanhã. Até amanhã. Agora a gente fala